Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos chegando aí na sua casa, onde quer que você esteja, neste estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, em qualquer lugar que você esteja, porque você pode acompanhar o nosso programa através do Facebook, através do YouTube. Obrigada, são tanta coisa que eu já me esqueci. Tantas maneiras que eu já não sei mais aonde vocês estão. Mas nós estamos aqui, começando este programa desta segunda-feira, dia 26 de agosto. Graças a Deus, agosto está chegando ao seu final. Mas nós não, estamos apenas começando. Entre os assuntos de hoje, Vitorino. Vamos ver se sabe uma coisa, né? Ministro Guedes começa a discutir um novo orçamento para a área de justiça e Sérgio Moro pede mais dinheiro para 2020. A Anvisa vai reavaliar os agrotóxicos para aferir a sua toxicidade. 489 milhões de reais em propinas de quem? Do PT. Brasil, o paraíso tropical e destino dos turistas? Será? Os brasileiros estão gastando mais lá fora e os estrangeiros menos aqui. Não é só a Amazônia. G7 e ONU deveriam debater governos totalitários que não têm mais espaço no século XXI. Polícia Federal abre inquérito para apurar o chamado Dia do Fogo. I left my heart. Deixei meu coração no devassa. E uma pesquisa aponta que o presidente Bolsonaro venceria eleições presidenciais em 2022. E a outra pesquisa aponta que o governo tem uma avaliação negativa e sobe 20 pontos percentuais essa avaliação em apenas 6 meses. E agora, José? E agora, José, é uma coisa que não é nem matemática, né? Ou é matemática, mas é com Fiquei números. Confusa. Eu estou confusa faz muito tempo. Eu não sei o que tem acontecido. Eu ando confusa faz muito tempo. Mas eu quero pedir a permissão para vocês, para nós de imediato mandarmos abraços, beijos e um pronto restabelecimento, uma pronta recuperação à nossa querida telespectadora, amiga de todos nós, que é a Luciana Loreto. Luciana Loreto está no Moinhos de Vento. Ela sofreu uma intervenção cirúrgica de coluna neste dia de hoje, ontem, e ela... Aliás, ela está nessa função já faz mais de 15 dias, mas ela conseguiu operar agora, enfim, ela está se recuperando, obviamente, e como ela já está assim, já tomou remédio para dormir, já jantou, né? No hospital, essa hora já jantou, já fez tudo que tinha que fazer. Então, um beijo grande para Luciana Loreto, para a mãe dela, para toda a família, o pronto restabelecimento dela. A Luciana é minha comadre, eu sou a madrinha da Chanel, né? Da Chanel. Então, imagino como está a Chanel longe de sua mamãe. Então, Luciana, beijos e um bom recuperação. Obrigada. Olha, hoje está todo mundo tropeçando. Tem alguma coisa nas palavras. Ela é uma atleta, ela vai se recuperar muito rápido, né? Uma menina que tem um cuidado, ela rema, né? Remadora, é isso? Ela é remadora. Que legal, vai se recuperar muito rápido, com certeza. E também está não sei se já está em franca recuperação, a nossa produtora, Monique Dornelles, que ela disse que estava trabalhando no Prêmio Senar. Mas a pessoa está com febre, tá rouca, eu não sei se ela não foi para um sambão. Mas ela diz que tem testemunhas de que ela estava no Prêmio Senar. E ela estava mesmo, brincadeiras à parte, o pronto restabelecimento também da nossa colega Monique Dornelles. Marli, vamos começar com a tua manchete? Podemos começar com a minha manchete. A revista Veja, a última revista Veja, está aqui a capa da revista, o paradoxo Bolsonaro, que está na capa, né? Paradoxo Bolsonaro, mas fala aqui dos 489 milhões de reais em propinas realizadas pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Segundo a delação premiada do senhor Antônio Palocci, dinheiro que foi dado para Gana,
Venezuela, Cuba e Angola, né? E aqui tem uma série de documentos. Gana, por exemplo, quanto foi emprestado, quanto foi perdoado, 90 milhões, perdoaram 20 milhões de dólares e tal, 1% de comissão. Em todos estes assuntos, tem aqui uma fotografia que eu não sei se posso mostrar. Fotografia. Se mandar isso para mim aqui fica mais fácil. Do Lula aqui, o Lula está aqui na capa, né? Na capa não, tá na matéria aqui. Tá na matéria o Lula, o presidente de Gana e o Celso Amorim, que era o chanceler, o grande chanceler brasileiro da época, no momento em que fazia um acordo, segundo o Palocci, segundo a reportagem da revista Veja, para receber por obras realizadas. Até o aeroporto de Moçambique, que custou 200 milhões de dólares, de Moçambique, eu conheci o aeroporto de Angola, lá, o 5 de fevereiro, lá de Luanda, o 4 de fevereiro, não me lembro bem a data, mas são aeroportos, e todos esses, né, o Porto de Mariel, lá, que custou $1 bilhão, uma coisa realmente horrorosa, o custo de tudo isso. E é claro que essas dívidas não foram pagas. Alguns pagaram prestações, etc., foram amortizando suas dívidas e outros simplesmente deixaram de pagar, como, por exemplo, a Venezuela. Essa reportagem é muito longa, são 6 ou 7 páginas com documentos que foram fotografados e colocados, publicados, com falas do Palocci e alguns outros documentos. Embora, em muitos momentos, só tenha a palavra dele. Mas como ele foi ministro do Lula e depois da Dilma, é provável que ele, na maior parte ou na totalidade, tenha razão das suas afirmações. O importante é que eu diga para vocês que tudo isso que foi pago com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. Esse esquema que leva quase 500 milhões de reais de propina, segundo a revista Veja e segundo a delação do senhor Antônio Palocci. Marli, eu tenho abordado aqui, é importante que o nosso telespectador se familiarize com esse conceito. A delação por si só não vale, mas ela é um suporte, ela é o início tem que calcar de todo um processo. E aí, quando tu consegues fazer o casamento com provas, que normalmente acontece porque a delação, quando não é uma simples delação de boca, mas quando aponta dados, aponta dias, aponta remessas de dinheiro, tu consegues fazer com que o processo, que o inquérito vire uma ação penal e uma possível condenação. E fico muito feliz porque a revista Veja, tu trouxeste uma notícia semana passada, retrasada, e foi dita que aquela notícia é porque tinha mudado de dono. Então não sei se novamente os donos antigos compraram a revista ou estão... Não, a revista está mostrando todos os lados. Pois está correto. Pois eu estou enfatizando para os jornalistas, porque a revista, quando trouxe uma notícia contra o governo, foi chamar que tinha sido comprado por esquerdistas. Então, ou foi comprada de novo pelos direitistas, ou está fazendo jornalismo bom, dar a notícia como ela é. Ainda sobre a revista Veja, mas trocando um pouco de assunto, mas continuando falando sobre o presidente, a revista também publicou, a Marne Barcelos, que bom que tu trouxeste ela, a pesquisa para um possível cenário para eleições presidenciais em 2022. Cenário 1, Jair Bolsonaro, 35%, Haddad, 17%, Ciro Gomes, 11%, e João Amoedo, 5%, Luciano Huck, 11%, Dória, 3%. Nós temos também a pesquisa incluindo o nome de Sérgio Moro, que fica com 27%, Haddad, 18%, Ciro Gomes, 13%, Huck 13%, Amoedo 5%, Dória 5%. Essa pesquisa também mostrou que um possível segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, Bolsonaro venceria por 48%, Haddad 35%, Bolsonaro versus Dória 45% para Bolsonaro, João Dória 29%, Haddad versus Dória, Fernando Haddad 37%, João Dória 33%. Essa foi a primeira pesquisa que eu falei na minha manchete. A segunda pesquisa mostra a avaliação do governo, é da CNT-MDA, que foi publicada hoje. Ela mostra que a avaliação, segundo essa pesquisa, em fevereiro do governo Bolsonaro era de ruim ou péssimo de 19%, deu um salto para 39,5%, ótimo ou bom ficou em 29,4%, regular 29,1%. A reprovação ao desempenho pessoal do presidente, 53,7%. Em fevereiro era mais baixa essa reprovação, 28,2%. E a aprovação
hoje 57,5%. Então, algumas questões próprias feitas na pesquisa, a área em que as pessoas sentem mais confiança no governo é a área de combate à corrupção, ficou em 31,3%, segurança 20,8%, redução de cargos nos ministérios 18,5%. E a pior avaliação vem a saúde, com 30,6%, e o meio ambiente, com 26,5%. E depois ela trata da postura do presidente e tudo mais, mas são tantos números que eu acho que não vale a gente não adianta, avaliar, é muito número. Mas, de um lado, a gente mostra que o presidente, se hoje fosse a eleição, teria ganho, né? Ganharia a eleição de todos os outros. E, de um outro lado, que a reprovação ao seu governo, ela está numa crescente, segundo a reprovação. Essa pesquisa aí me parece que tem uma grande falha. O Lula deveria ser colocado aí. Mesmo que ele não possa, por causa da condenação, ser candidato, o Lula deveria aparecer para fazer uma avaliação exata de como está o Lula no momento atual. Eu acho que é justo que se fale isso. E a outra pergunta interessante é: Bolsonaro tem cumprido as promessas de campanha? 9,5% disseram que estão plenamente satisfeitos e 45,4% parte dos compromissos que foram firmados ele está cumprindo. Então, são esses os números. Carla, só me confirma, o Luciano Huck teve 11% na primeira pesquisa, eu fiquei na dúvida. Luciano Huck, 11%. 11%. Esse Junto com Ciro Gomes. Esse sim é um índice assustador, porque ele não é político. É muito alto. Ele nunca foi candidato, né? E arrancar com 11% numa pesquisa que um simples levantamento. Sequer ter partido. Exatamente. Mas o Luciano Huck vem se aproximando da política, né? Ele se aproximou, por exemplo, do Dória muito fortemente nos últimos tempos. Depois teve uma saída pelo lado. A Tabata Amaral, você também, ela é apadrinhada pelo Luciano Huck, então é um nome da mídia que aos poucos vem começando a se envolver na política. Chama atenção, não sei se por falta de pesquisa, de falta de colocar esse nome na pesquisa, mas o governador do Maranhão, o Flávio Dino, que tem a melhor aprovação de todos os estados, 60% de aprovação, já deveria começar a constar. Eu acredito que ele vai estar nessa corrida eleitoral daqui a 3 anos, mas é um dos nomes que ainda é pouco conhecido do geral, o Flávio Dino. Ele é quem tem a maior aprovação entre todos os governadores de estado, lá no Maranhão, com 60% de aprovação. Mas tu sabe, Roxo, que o nome do Luciano Huck não chega a me surpreender tanto dentro dessa onda que se criou até desde a eleição norte-americana ainda, essa coisa de alçar um outsider. Né, voltar, destacou-se muito a figura de um ator, se falou muito, né, de atores, cantores, pessoas fora ou com entendimento de mercado como um empresário que tenha conseguido êxito. Então, não chego a estranhar muito que o quarto poder tenha o seu representante nessa história toda, né? É claro que eu não acredito numa capacidade de chegar em segundo turno, não acredito nisso, quer dizer... Tudo pode. Tenho dificuldade em aceitar. Eu não estranhei a colocação dele, eu estranhei o percentual dele. Porque o Dória, veja, o Dória tá com 3%. O Dória tá com 3%. O que eu disse ainda na sexta? Mesmo que nascesse essa candidatura do Dória, era óbvio que ela nasceria queimada. Ela nasceria morta porque ele não teve o menor pudor em atuar com disfarçatez nos últimos dias. Negar o envolvimento com o Bolsonaro, negar relações, usou camiseta, tem foto, fez campanha. É verdade. Mas o Bolsonaro nunca apoiou ele. Não. Fez flexão com o Bolsonaro. Foi até a brincadeira que eu disse, ele não só pediu apoio, como fez apoio com o Bolsonaro ainda, né? E aí depois vem a público para dizer que não, que nunca teve nenhuma proximidade. Então, se a gente ainda confia um pouco na índole do eleitor, é uma candidatura natimorta. É o que o eleitor está rejeitando, né? Aquele modelo antigo, aquele modelo oportunista, aquele modelo de que pega um pouquinho de ti, pega um pouquinho dali, faz parte da relação de coisas que o eleitor não quer mais, né? Faz parte essa é uma boa aferição. Agora, também a Veja avaliou o ministro Sérgio Moro, que tem realmente uma base muito sólida, com números altos, né, positivos,
acreditam que ele seja ótimo 28%, bom 27% e ruim 7% e péssimo 12%. Então a avaliação dele segue altíssima, né? A confiança no ministro Sérgio Moro segue Carla, altíssima. desculpe, Tati, querido, porque eu não conhecia a pesquisa, tô entrando em contato junto contigo aqui. Não há Bolsonaro versus Sérgio Moro. Não há. Essa é a grande, até porque o que se percebe é que ou vai um ou vai outro, até então, né? Porque eles estão dentro do mesmo governo, um contra o outro. Acho que não vai acontecer, mas... Vitorino. O ministro Sérgio Moro encaminhou um pedido ao ministro Guedes para que o orçamento de 2020 contemple a pasta da Justiça com um pouco mais de recurso. Existem algumas investigações sofisticadas que necessitam mais agentes, além de que necessitam mais recursos para investigação, perícias, enfim. O orçamento do Ministério da Justiça não condiz hoje com as necessidades da pasta, porque no Ministério da Justiça foram condensados vários segmentos de secretarias especiais. Essas rúbricas de orçamento foram alteradas, mas não foi possível contemplar todas as rúbricas e as necessidades do orçamento dentro do orçamento previsto para 2019. O Marne falou na semana passada que tinha um clima entre o Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. Não é clima, o Sérgio Moro pediu para o Bolsonaro, e o Bolsonaro disse que ele deveria conversar com o ministro Paulo Guedes sobre a possibilidade de realocar alguns recursos ainda em 2019 e aí em 2020 se pensar em mais recursos para enfrentar a corrupção, que gostem ou não, ainda permeia muito o Brasil. Sobre a revista Veja, fui eu que citei aqui, a revista Veja foi vendida por empresário Fábio Carvalho por apenas R$100 mil, um valor simbólico, já que a revista Veja e a revista Exame, que são do Grupo Abril, estão em falência, estão concordadas para recuperação judicial. Estão em recuperação judicial. E por conta disso, esse empresário Fábio Carvalho fez uma aposta, comprou a revista Veja para que ela fosse guinada totalmente à esquerda para tentar recuperar as vendas, tentar recuperar a venda de banca e assinatura. Deu com os burros na água. O que ele fez na semana passada com a mulher do Bolsonaro foi constrangedor, vai gerar uma ação na justiça e gerou dezenas, centenas, milhares de cancelamentos. Daí o porquê que essa semana ele está querendo dar uma imagem de bom mocismo, de imparcialidade. Não, a revista Veja se tornou um veículo de esquerda, sim. Quanto ao governador Flávio Dino do Maranhão, eu quero dizer o seguinte, que ele já está no segundo mandato e o Maranhão é o antepenúltimo colocado em IDH no Brasil. Ou seja, é um estado pobre, miserável, para dizer o mínimo. Portanto, pensar num sujeito desse para a presidência da República pode ser piada, principalmente porque ele é do PCdoB, é comunista. Então, não vejo nenhuma chance. Era só um trabalho. Mas é impressionante como o povo do Maranhão gosta muito do Flávio Dino. Afinal, ele é o governador mais bem avaliado de todo o Brasil, com 60% de aproveitamento entre os seus eleitores. E é um governador que investe muito na educação. A primeira medida dele foi aumentar o salário dos professores públicos para mais de R$5 mil. Então, ele vê a educação como ponto de partida em um estado, como bem referiu o Vitorino, que é muito pobre. Vitorino, essa questão desse atrito entre o possível atrito, a gente não sabe, entre o Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, não seria por causa da questão da Polícia Federal e a troca do diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro e a fala do próprio presidente de que ele tem autonomia para isso e, se for o caso, ele pode trocar também o diretor-geral da Polícia Federal. Será que não é isso que está acontecendo? Não, já que lá na campanha ele deu carta branca para o Moro para escolher a equipe. O Moro ficou como algodão entre cristais. Porque o Moro é que negocia diretamente com o comando da Polícia Federal, a gente sabe que é uma corporação politicamente muito forte, e o Moro ficou como algodão entre cristais. O Bolsonaro não confia no superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro por conta do caso Queiroz e de outras investigações lá que atiravam sempre para cima da família dele. Tentaram relacionar ele com milícias e coisas assim, informações privilegiadas para a Rede Globo. Foi perdida a confiança no superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro.
E ele está certo, ele é presidente, quem manda é ele, bota o superintendente que ele bem entender. E a Câmara desengavetou hoje a proposta de autonomia da Polícia Federal. Sim. Essa proposta já estava há 10 anos engavetada e agora eles desengavetaram. Me permite. O Bolsonaro, tenho uma razoável memória, e o Bolsonaro disse em alto e bom som na sua campanha que daria carta branca ao Moro. Então ele retirou a carta branca. Não é bem a carta branca. Na verdade, ali tem uma amarela. É um processo de limpeza. Marni, estava guardado. Marni, todo mundo sabia, no dia 1º de janeiro, quando o Bolsonaro assumisse a presidência da República, ia começar um processo de limpeza no país. Ou seja, alinhamento político. Quem tiver alinhado com a esquerda vai ser marcado de cima. E se não andar na linha, vai ser substituído. Essa história de que, pois é, porque é competente. Gente, eu já disse aqui, vou repetir. O Brasil está numa guerra ideológica. Tem 2 lados só. Não existe outro lado. Só tem 2 lados. Nós estamos numa guerra ideológica. Ou está comigo ou está contra mim. É assim que funciona. Tentar colocar panos quentes de negociar, de isso e de aquilo, isso é conversa, é dissimulação. A verdade é que a direita tem cara e a esquerda não. Seu Marne, tu chegastes no âmago da questão, é exatamente o que está acontecendo. Este diretor, ele teve a ousadia de apresentar um inquérito onde 24 deputados estaduais estão sendo processados e só estão parados os inquéritos porque o filho do presidente entrou com uma decisão judicial perante o presidente do STF e trancou todos os inquéritos. Estes dados do COAF, e houve até quem quisesse também trocar o diretor do COAF, que fez toda a Lava Jato. Temos 300, 400, 500 anos de prisão aí, todos em cima conseguidos pelo COAF, mas como o COAF teve a ousadia de apresentar as contas de Flávio Bolsonaro, onde poderia, não estou afirmando, porque é um simples inquérito, realmente, enquanto não tiver a decisão judicial, apresentou os dados para que fosse examinado. Bem, isso ao ser examinado, ali parece que ele assinou a sentença de morte. O Moro, como é um cara sério e viu que o processo era o mesmo, o que vale para A, vale para B. Não estamos divididos em direita e a esquerda, nós estamos divididos entre certo e errado. Se o certo está do lado de lá, eu estou do lado de lá. Se o certo está de lá, o errado está do lado de cá, eu não estou aqui. Então, se o COAF serve para investigar A e serve para investigar B também. O dirigente é o mesmo, o investigador é o mesmo, o inquérito policial é o mesmo. Isso é que se defende. E o Moro, por ser um cara sério, evidentemente que não pôde concordar com isso. Os choques começaram aí, dona Maria. O seu COAF passou 20 anos de braço cruzado, nunca denunciou ninguém. O Marne acabou de dar um número aqui, 469 milhões. Isso. Só a Petrobras, o desfalque passou de 3 bilhões. O COAF nunca mandou um memorando para a Polícia Federal. Nunca mandou nenhum. E, de repente, o Bolsonaro assume, um mês depois, aparece uma ação contra o filho dele, que, aliás, não provaram nada. Sim. Com o seu Queiroz também não provaram nada. Só que ele vendeu um apartamento de 600 mil, comprou outro apartamento de 600 mil. O assunto, segundo o próprio Ministério Público, nada apareceu, por isso que o Ministério Público não fez nenhuma denúncia. E quanto ao pedido de trancamento, isso estava pedido há muito tempo, porque você sabe muito bem, todo advogado sabe disso, você faz um pedido num determinada instância da justiça, você age em outras instâncias da justiça. É assim que funciona o trabalho de um advogado. Nem sempre a decisão de uma instância coincide, antes ou depois de outra instância. A gente pode falar dos fatos, mas não pode alterar as datas. As datas são as datas, elas aconteceram. A Lava Jato começou de 2015 para 2016. E ela foi baseada nos dados do COAF. Tudo que se conseguiu, tudo que se construiu, que nós saudamos, que nós comemoramos aqui, exatamente as condenações, as pessoas que estão presas, as pessoas que já estão com 4, 5 condenações, foram exatamente para o processo começar em 2016. O COAF não foi fundado em janeiro de 2018, como pretende dizer o meu colega. Aí é uma questão de data, é questão de ver as condenações, quando começaram os inquéritos, quando terminaram os processos que resultaram em condenação. Então, não sei por que o COAF só
omitiria isso aí. E volto a dizer, porque isso é informação, insiste em pular por cima dela. Não é só o Flávio Bolsonaro. Junto com ele, outros 23 deputados estaduais estão no mesmo inquérito. Só que ele é a pessoa famosa, lógico, é ele que repercute. Os outros 23 continuam sendo processados também, mas estão trancados por esta decisão e um pedido do advogado. Mas deixar bem claro que isso não foi denúncia do COAF. Sim. Foi a Receita Federal que foi intimada pela Justiça Federal a apresentar números. Não o COAF pular com um papelzinho na mão e fazer denúncia. Felipe, aí a gente muda o assunto. Por favor, eu só quero entender como pode ser bom um presidente influenciar diretamente em um cargo de poder da Polícia Federal que investiga o seu próprio filho. Como isso é certo? Como a sociedade considera que seja uma ação ok do Bolsonaro, porque não é. Era especialista, inclusive, em crimes fiscais, o profissional que foi afastado da Polícia Federal, justamente quando chegam no Flávio. O Queiroz, ele não foi nem dar depoimento ainda ao Ministério Público, ele mandou uma carta. Onde é que está o Queiroz? 8 meses e o MP não consegue achar o Queiroz para dar um depoimento. O Flávio Bolsonaro, na sua conta, teve movimentações de R$2.000 em 48 vezes, com 15 minutos de espaçamento, claramente um indício de lavagem de dinheiro. R$2.000? Sim. R$2.000 em 48 vezes. No caixa eletrônico 96 daí. Tá. 96 mil. Então, esse discurso, ele não serve. Ou é contra a corrupção, ou o político que está no poder pode interferir na Polícia Federal. Acho que a esquerda não tem autoridade para falar em aparelhamento da máquina, porque ela montou o STF, que está livrando a cara desse bando de vagabundo corrupto que está aí. Todo mundo está vendo. Todo dia tem habeas corpus, liminar. Vão julgar mais o negócio do Lula. Acho que essa semana também. Quem montou o STF que está aí foi a esquerda. Então, não dá para a esquerda falar em aparelhamento de máquina. Muito bem. O nosso telespectador, gente, daqui a pouquinho a gente volta, porque senão assim, nós vamos ficar todo o programa de novo falando sobre um assunto só. Fica ping-pong, aí nós não vamos chegar a lugar algum. O senhor Eduardo Silva de Lanó é o nosso telespectador que está muito magoado com todos deste programa. Ele diz assim: primeiramente, quero dizer que sou assíduo telespectador do programa. Como tal, gostaria de expressar minha inconformidade em relação ao modo como foi abordada a derrota do meu Internacional. Não, ontem à noite, ele escreveu no dia 23. Enfim, com direito a deboche e total desrespeito. Quero lembrar que 24 horas antes o Grêmio havia perdido em casa para o Palmeiras. O assunto foi tratado com alto nível, como aliás deve ser. Lamento pelo ocorrido e deixo um pedido para que isso não volte a acontecer, pois o Atualidade é um programa de gaúchos, assistido por gaúchos, torcedores do Inter e do Grêmio. Grato pela atenção, Eduardo de Gravataí. Desculpa. Ele escreveu isso antes de domingo, né? Mas enfim, uma coisa não invalida a outra. Chicão, e o teu coração ficou aonde, Chicão? Antes do meu coração, antes do teu coração. I left my heart in Devassa. I left my heart in San Francisco. Tem uma história em Devassa. Eu quero mandar um alô à Cachoeirinha, que existe uma produtora de modelos que eu patrocino lá, a Secrets, que forma modelos o ano inteiro. Amanhã tem um evento que 59 garotos vão tentar uma nova vida, que eu acho muito legal. Desde a época do Miss TV, quando eu comecei na televisão, eu sempre apoio esse tipo de demonstração que é ministrada pela professora Jaqueline Lennes. Mas I left my heart in Devassa. O Devassa, que era um bar ali no Shopping Praias Belas, ele fechou. Um pedaço do Devassa, o seu mobiliário, foi para o Bistrô do Marx. Por que eu deixei meu coração no Devassa? Devassa foi um lugar muito importante para mim. Eu vivi ali muitas emoções, muitos namoros, muitos desfiles, amigos. Era um restaurante que era basicamente o meu escritório. Então eu senti muito Devassa caindo, como senti quando era mais jovem a queda do Barão de Capão da Canoa. Estou inconformado com aquele incêndio do Bale Raia. Eu tenho uma sina, os lugares que eu gosto, às vezes fecho. Mas ali o Edemir fechou e colocou tudo no Bistrô do Marx e vai ser criado um novo Devassa dentro do atual Varietá. Por isso que eu deixei meu coração ali, dona Magda. Muito bem. Ana Aguiar. Vamos falar de um assunto um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, porque quem não gosta de viajar, não é, Magda Beatriz? E parece que os brasileiros gostam.
mas gostam de viajar para o exterior, porque um levantamento e dados divulgados pelo Banco Central afirma que os brasileiros gastaram só em julho 1,8 bilhão de dólares no exterior. Isso quer dizer que o aquecimento do mercado e também a queda do dólar, que é a moeda que rege o turismo, acabou favorecendo essas viagens para o exterior. Mas também chama atenção, e já comentamos bastante aqui em relação a isso, dos valores altos para se viajar para o Brasil. Ou seja, os brasileiros, e eu me incluo dentro desse número, porque é muito mais fácil, mais barato, muito mais barato mesmo, você escolher um destino internacional do que, de fato, conhecer as nossas belezas. Isso também se confirma para as pessoas que são de outros países, porque o levantamento também revela que, em contrapartida, os estrangeiros gastaram apenas 598 milhões no Brasil, um número que poderia ser muito mais significativo lá, que também passamos por um período de férias. Mas o ponto positivo é que, dentro da expectativa do crescimento do PIB, o Brasil segue crescendo. Nesses 7 primeiros meses foram 10 bilhões de reais gastos no exterior, um número bem significativo, e no retrospecto do mês de julho, ele é o julho melhor desde o ano de 2014, o que é um ponto muito positivo aqui para quem está esperando investir, principalmente nessa área de negócio, e também muitas pessoas que trocaram de carreira, abrindo ou até fazendo uma consultoria pessoal dentro dessa área do turismo para brasileiros. Muito bem, mas é um pouco compreensível também que se gaste mais no exterior, né? Porque, vou fazer, por exemplo, você vai para fora, vai buscar tênis, perfume, roupa, são coisas que... O que um estrangeiro vai comprar aqui? Sabe, em termos de qualidade, por exemplo, um norte-americano que vem pra cá... É mais recuerdos, né? Aqui, na verdade, é muito mais prestação de serviço. Eu ia te dizer, se fosse o horário noturno, eu ia te dizer que estrangeiro veio fazer aqui. O meu recato não permite. Não, camiseta com recordações. Aquela coisa, eu amo Rio de Janeiro, eu amo uma foto do laçador e coisa, mas não vale nada. Mas é só... Sim, vocês estão concordando com o que ele quer dizer. Essa concepção, talvez, instituir políticas um pouco mais flexíveis para os produtos que vêm do exterior, ou até investir nos produtos nacionais, porque a gente tem, recentemente, uma crescente de pequenas empresas, e principalmente regionais, que vêm abrindo. Eu sou uma que, por mais que se fale bastante de viagem exterior, a gente sabe que a qualidade ainda dos produtos internacionais, principalmente que vêm dos Estados Unidos e também da Europa, são significativos na questão do vestuário, mas a gente também tem muita coisa aqui que sai bem mais barato. Por exemplo, eu recentemente fiz uma escolha por uma marca nacional, paguei R$150 por um tênis que é quase igual a um que é de R$700 na loja. Isso, e até fui indicada pelo vendedor. Então é muito legal a gente contar também com vendedores e pessoas especializadas, principalmente na sua loja, e incentivar o consumo do produto nacional. Muito bem. Vamos falar de uma outra coisa muito importante, fala de produto nacional, inclusive, né? Vamos falar sobre a Fenabrave Sincodiv RS. São entidades de concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul. Pois eu transmito aqui a você o convite para toda a audiência da TV Pampa. Vá visitar a Expo Inter 2019 e lá não deixe de conferir as concessionárias de carros, motos, caminhões e máquinas agrícolas que já estão lhe esperando com diversos produtos em exposição. Vá lá, confira os principais lançamentos do mercado e modelos consagrados com condições especialíssimas para você fazer a troca do seu veículo lá mesmo, nesse momento. Lembrando sempre que comprar um veículo novo ou seminovo em uma concessionária filiada à Fenabrave Sincodiv RS é a certeza de um negócio seguro. São veículos com procedência assegurada e garantia de compra. Conheça todas as concessionárias filiadas às entidades acessando sincodiv-rs.com.br. Fenabrave-Sincodiv RS, entidades das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul que estão presentes na Expo Inter 2019. Não deixe de ir até lá e conferir, que certamente você vai fazer bons negócios. Tá linda, viu? Foi que estivesse lá? Tive hoje à tarde num evento lá, de uma marca de um carro. Sim. E tá muito bonito. Parece que a Expo Inter não tem mais para onde crescer, de tanto que cresceu. Mas o melhor lugar, Marconi, continua sendo o pavilhão da agricultura familiar.
Todo mundo Rapaz, gosta aqueles muito, né? queijinhos, aquelas linguiças. Então não né? gosta de lá. Não, o gorducho gosta da Gordo comilança. gosta de comida, rapaz. Claro. Gordo gosta de Gorducho comida. gosta da É comilança. uma delícia. Vale a pena ir na Expo Inter. Aquele nem que seja- salamito bacana. Ah, delícia. Aqueles queijinhos com azeitona, com bibibi, azeite, aquele negócio ali. Muito legal mesmo. Olha, tua E o- voz até melhorou quando tu o lembrasse da pavilhão da comilança. agricultura. Foi com a cachaçinha do pavilhão da agricultura. Entendi. Eles ampliaram o pavilhão da agricultura familiar. Então tem cucas espetaculares. Você acha de tudo. O sonho da gente é ter essas casas coloniais aqui em Porto Alegre, né? Lá você acha tudo num lugar só. E também você acha, entre outras coisas, a casa da Rede Pampa, onde são transmitidos os programas e onde tem um fluxo de visitantes, de telespectadores, de ouvintes da rádio. É o grande point. Agora eu fiz o meu tema de casa. O que eu fiz esse final de semana? Eu fui lá no YouTube, youtube.com/TV Pampa, acessei o canal da TV Pampa, fui lá e curti, me inscrevi no canal do YouTube da TV Pampa e botei lá no sininho da notificação e recebi que estávamos ao vivo. Acessei o canal, tá todo mundo nos olhando através do YouTube, o Cristiano, o Felipe de Paula, Jaime Bruchel, a Ângela Roma, Jorge Pereira Dias, todos se manifestando através do YouTube. E também você sabe que não só o YouTube nós estamos ao vivo, como também o Facebook, facebook.com/Atualidades Pampa. Vai lá e curte a nossa página no Facebook e se você não está em casa, você pode nos assistir em qualquer um dos dois, ou YouTube ou Facebook, onde você estiver. Muito bem. Falando em onde você estiver, há 50 anos, o Grupo João Aurélio oferece serviços para primeiro emplacamento, para transferência de propriedade de município ou estado, para o pagamento de PVA, multa, seguro, DPVAT, licenciamento, podendo tudo isso ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Eles oferecem ainda assistência para recursos de multas, processos de isenção de impostos para PCD. Sendo também credenciado junto ao Exército Brasileiro para a regularização de veículos blindados. A ampla loja de serviços, que fica na Avenida Carlos Gomes, número 31, tem estacionamento interno. E o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas, conhecida também como 6 da tarde, né? E sem fechar ao meio-dia. O telefone prefixo 51 é 3330-2611 e o WhatsApp é o 998-656933. E-mail, João Aurélio, sem o tio, né? Sem a minhoquinha, o acento, joãoaurélio@joãoaurélio.com.br. Não esqueça que João Aurélio é a grife do documento. Marconi. Pois então. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o chamado Dia do Fogo. Segundo uma reportagem da revista Globo Rural, sindicalistas e agricultores, grileiros ali da região do Pará teriam se organizado por meio do WhatsApp para organizar queimadas criminosas ali. A gente reuniu algumas informações aqui sobre onde, né, esses incêndios teriam início. Na BR-163, perdão, é uma rodovia que liga essa região do Pará aos portos fluviais do Rio Tapajós e ao estado do Mato Grosso. Então, comprovando inicialmente, de acordo com esses diálogos que a revista teve acesso, de que isso teria sim um fundo intencional, né, de criar ali uma represália. E segundo também essas informações, o próprio IBAMA teria sido avisado alguns dias antes de que esta ação teria ocorrência. Hoje, durante a tarde, 25 agentes partiram de Brasília em direção à região para tentar apurar. Seriam cerca de 70 pessoas envolvidas nesse grupo, entre grileiros, sindicalistas, comerciantes ali da região, que estariam incomodados, né, com essa situação e que deram início então a essa queimada que se alastrou e que hoje realmente é um problema, né, grosseiro. Ou seja, quando cogitava-se inicialmente a possibilidade desses incêndios terem aumentado de forma criminosa em represália às medidas que haviam sido anunciadas, né, foi tratado como uma teoria delirante, né, da direita delirante, que estava inventando moda e que não aceitava. E era isso que se dizia, pelo menos avalia a possibilidade. São trocentas ONGs que estão lá dentro, entidades que não é possível que a gente não exerça o mínimo do benefício da dúvida,
de que haja ali algum interesse puramente financeiro e que na hora que você seca a torneira, que você fecha a torneira, é óbvio que vão reclamar. E como que reclamam? Fazendo isso. Ou seja, a preocupação inicialmente não é muito com a Amazônia, né? Dane-se a Amazônia, tendo em vista até dados aí que mostram incêndios na região da África, que são infinitamente maiores do que os registrados no Brasil, e não se tem preocupação nenhuma. Nem por parte do Macron, nem por parte de ninguém, né, que estão um pouco se lixando aí. Por que seria? Né? Essa preocupação seria então com a natureza, com o meio ambiente, ou é uma questão de dinheiro puramente? O Stedley, o líder do MST, disse: se o Bolsonaro ganhar a eleição, nós vamos tocar fogo no Brasil. Vamos incendiar o Brasil. Acho que estão cumprindo a promessa. E o G7 se reuniu e disse que vai dar 20 milhões de euros para combater e tal, através de aviões e tudo mais. Alguns concordaram, o ministro Ricardo Salles disse assim, seria boa ajuda e tal. O próprio presidente Bolsonaro questionou, eles vão dar o dinheiro, mas a troco de quê? E trocaram várias farpas aí o presidente Bolsonaro com o presidente Macron. Mas, no final de tarde, veio uma informação que aquela pulguinha atrás da orelha que o Vitorino já tem trazido há muito tempo, ele deixou escapar o seguinte, que é possível falar em status internacional para a Amazônia. Que não é de hoje que se um governante, como por exemplo o Bolsonaro, não cuidar da floresta, que então a gente vai sim tratar de status internacional para a Amazônia, que não foi tratado no G7, mas que se fala nessa questão. Mas que foi uma ameaça direta. Foi uma ameaça direta. A melhor notícia que gerou isso aí tudo é exatamente o que está acontecendo. Desculpe, Não, a gente podia ver o vídeo do Bolsonaro antes do teu comentário? Vamos dar uma olhada, por favor? Não pretende conversar com o Macron? Se ele procurar o... Tudo que ele falou a meu respeito, eu acho que vou ligar para ele, porque não tem condições. Se bem que eu estou sendo educado, se ele ligar, eu atendo. Eu estou sendo extremamente educado com ele para ele me chamar de mentiroso. Vai lá, Rússia. Não, eu acho que a melhor coisa que foi ter ocorrido. Eu já cheguei à conclusão. No início eu mostrava a minha inconformidade. Mas foi a melhor coisa, né? Como é que não receber 300 milhões seria bom? Então eu quero dizer assim, que está voltando a lucidez. Eu ouvi atentamente a entrevista do ministro, onde ele disse que bom que vamos receber os recursos, que bons que vamos dedicar. Está se fazendo, foi uma equipe de incêndio para lá, o governo liberou verbas para lá. Então está se, primeiro, reconhecendo que é o problema. Segundo, se trabalhando em cima do problema. Terceiro, soluções, cara, que eu fugia dessa discussão aí de que tem gente, lógico que tem gente mal intencionada em todo lugar. Que é lugar, em todo que é não vai ser lá que eu ia imaginar que todo mundo quer o bem da Amazônia, mas o que eu digo é o seguinte, é que as coisas positivas sejam tratadas, as negativas enfrentadas e que nós realmente reconheçamos que ali, como a Amazônia hoje detém de 20%, foi o que se aprendeu também, 20% da mata do mundo, é muito importante sim para todos, né? Então eu já estou pelo lado positivo, dona Mara, de que realmente virou um assunto, está se trabalhando com a solução e vai se construir uma solução positiva. Mas até é engraçado a gente falar o Bolsonaro, né? Eu confesso que eu não tinha visto essa entrevista de ele ter falado, acusado o Macron de ser mal educado, quando ele foi muito deselegante, né? Com a esposa, então, do Macron, ela que é, se eu não me engano, 24 anos mais velha que o Macron, né? Eles se conheceram na escola em que ela dava aula e justamente essa ideia de um post de um seguidor do Bolsonaro, nós temos aí a imagem que fala a respeito da esposa, né? A comparação da Michelle com a esposa do Macron. O Bolsonaro acabou falando, né, dizendo que assim não humilha, kkkk, e até o presidente da França foi questionado por um jornalista de outro país, não era um jornalista brasileiro, sobre o que ele acreditava disso. Ele falou que, de fato, uma deselegância e espera que o Brasil um dia tenha um presidente à altura do país. Que a França também tenha. Que a França também tenha. Ele está com o filme bem queimado. Eu espero, na verdade, é que todos eles se organizem e lutem pelo que é importante, não ficar fazendo... E não queiram meter o bedelho na Amazônia. Piadinha para um outro. Do Brasil, eu quero aproveitar esse momento aí de soluções e de coisas boas para dar uma dica para vocês. Uma dica, aliás, muito especial para renovar a decoração da sua casa com requinte e bom gosto. Conheça a Saaf Decoração e Presentes, que fica aqui pertinho, em Canoas. Vamos dar uma conferida?
Está na hora de deixar a sua casa ainda mais bela com itens de decoração que você só encontra na Saaf Decoração e Presentes. Na Saaf você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos a partir de R$ 89,00. Tem também quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45,00. Conheça a linha de cerâmicas peroladas que trazem muito requinte e bom gosto. Cerâmicas simples ou sofisticadas a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43,00. Uma loja ampla com muita variedade e mais de 10 mil itens de decoração e presentes para você. Venha visitar a Saaf Decoração e Presentes. Bacana mesmo, não é? Pois é, a semana que vem eu vou dar uma passadinha lá. E é muito fácil de chegar na Saaf, indo pela BR-116. Você acessa a avenida lateral em frente ao Bourbon de Canoas. E em seguida, faça o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão e pronto. Você já chegou na Saaf, bem fácil, né? Saaf Decoração e Presentes, um lugar excepcional para você aproveitar. Aproveite. Marne Barcelos, te interrompi aquela hora, desculpa. Não, viu? Nós temos que falar, né? E falar bastante a respeito desse senhor Macron. O senhor Macron, quando começou o seu caso com a dona Brigitte, ele tinha 17 anos. Sim. Não sei como é que são as leis, talvez o Vitorino saiba, as leis como funcionam na França a respeito dele. Ele tinha 17 anos e ela era a professora dele, que tiveram uma paixão, ela era casada, bom, aí casaram logo após, e etc, etc. E ele é banqueiro, representa os bancos, os grandes bancos franceses. Em segundo lugar, e o mais importante de tudo, é que ele representa os pequenos agricultores que têm propriedade, já falei isso uma vez, vou repetir, de meio hectare e 1 hectare, que sofreriam demasiado seus produtos brasileiros, através do Mercosul e argentinos também, chegassem até a França. Mas eu tenho um dado interessantíssimo do que foi desmatado no governo Lula. Foram desmatados no governo Lula 125 mil quilômetros quadrados nos 8 anos do governo Lula. O recorde foi em 2004, quando o INPE registrou uma área de 27.700 quilômetros quadrados. Né? Nos últimos 12 meses foram desmatados 5 mil quilômetros quadrados, 66% a menos que a média anual do governo Lula. E por que aconteceu? Por que tem toda essa grita? Primeiro, porque com o Mercosul, os pequenos agricultores franceses iriam sofrer e outras coisas por detrás de tudo isso. E segundo, porque todo mundo sabe do pensamento socialista da imprensa brasileira hoje, que divulga em alto e bom som o desmatamento que sempre existiu na Amazônia. Esse senhor Macron, com essas suas ameaças, que não encontra respaldo na Alemanha, que não encontra respaldo no presidente Trump, que não encontra respaldo em nenhum país da Europa, deveria se conter e se calar e pesar as suas ameaças ao Estado soberano brasileiro. Eu não estou falando de Bolsonaro, não me interessa Bolsonaro. Interessa o meu status de cidadão brasileiro, que já esteve na França, que conhece Paris, que conhece algumas regiões da França. Digo a vocês, o francês, especialmente esse senhor, ele não merece ser presidente da França, porque ele não tem estrutura e estatura moral para dizer isso. Ameaçar um país livre e soberano. Verdade. Ele não gosta do Bolsonaro, problema dele. Agora, ele não venha nos ameaçar, porque ele quis dizer o seguinte, que qualquer problema, nós vamos tomar uma providência bélica. Ameaça, ele ameaçou. E nós, brasileiros, desculpem o tom de voz, não podemos permitir que um presidente estrangeiro de uma nação maravilhosa como é a França venha se expor e dizer uma besteira infundada, como ele disse agora. Ele cuide das Ardenas, ele cuide das suas florestas e cuide dos camisas amarelas que estão atrás dele pelo péssimo governo que ele está fazendo, inclusive no sentido de educação. Falar em tom de voz, Marcelo. Me desculpe. Eu quero aproveitar para dar uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva, gente, é uma coisa muito séria e ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar ou amigo com problemas auditivos, você tem que encaminhá-lo até a clínica da audição. Ligar para o número
51 prefixo 3061-7373. 3061-7373 e agendar a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo, referente à audição, você encontra na Mais Sons, Clínica da Audição, cara. Só para fazer uma referência de que não existe um mocinho nessa história, tem uma matéria da Amazônia. Tá. A matéria da BBC Brasil de 23 de fevereiro de 2018, que mostra o seguinte: mineradora norueguesa tinha duto clandestino para lançar rejeitos em nascentes amazônicas. Além de um vazamento de restos tóxicos de mineração que contaminou diversas comunidades de Barcarena, no Pará, a gigante norueguesa Hydro usou uma tubulação clandestina de lançamento de efluentes não tratados em conjunto de nascentes do rio Muripi, apondo um laudo divulgado nesta quinta-feira, na época, pelo Instituto Evandro Chagas, do Ministério da Saúde. No início, negou irregularidades e depois admitiu a existência do canal encontrado por pesquisadores. E já estava devendo 17 milhões ao IBAMA em multas por contaminação de rios da região em 2009. A matéria é realmente muito grande, mas mostra que realmente aquelas considerações, porque a Noruega está preocupada com a Amazônia, até a página 2. Até a página 2. Porque na hora de colocar os rejeitos nas nascentes, elas foram lá e colocaram. Magda, só respondendo a pergunta do Marne, ele perguntou sobre a Bolívia, né? O Evo Morales falou no dia 22, né, que sobre os 500 mil hectares já queimados na Bolívia, que isso trata-se de uma exploração midiática. Segundo ele, lá na Bolívia trata-se de uma exploração. Você vai falar sobre o G7? Não, outro assunto. Só sobre o G7, Mário. E aí, só concluindo ali o que o Marne também falou sobre a França, justamente o Macron, que foi incapaz de impedir a invasão muçulmana no território francês, ele que vem perdendo cada vez mais a soberania, território cada vez mais formado em guetos, em que os franceses já estão perdendo cada vez mais a sua liberdade de andar na rua em função desses guetos formados, assim como a Inglaterra, que eles mesmos, né, os invasores já chamam de Londonistão, como a Suécia realmente, até como parte do território alemão também. Macron, cuida da tua terra aí, né? Aqui a coisa não é assim. O que quer dizer, Ana, sobre isso? Não, acho que só sobre o G7, não querendo, né, de nenhuma forma discordar, mas até para falar o que foi discutido nessas reuniões, o Trump não participou, então infelizmente a gente não tem como saber a opinião dele sobre essas questões, mas sabendo que os Estados Unidos não é um dos grandes apoiadores da questão do clima e do ecossistema, tanto que não está na maioria dos tratados para a preservação do meio ambiente, mas se discutiu sim sanções ao Mercosul, que é justamente o que o Marne falou, quando ninguém, quando dois não quer, a gente não quer, dois não brigam, é aquela coisa. Então, acho que se existe esse desejo, se quer fazer sanções em relação ao Mercosul, a gente está criando esse espaço, ou criando esse clima para que a gente talvez não consiga negociar no futuro, porque a gente sabe, somos exportadores, exportamos mais barato e com a mesma qualidade, então, por óbvio, os países preferem exportar da gente. Agora, quando se decide num G7, por uma questão ambiental ou não, para salvar o planeta ou não, fazer essas sanções econômicas, acho que vai sair perdendo nessa é o Brasil. Dona Magda, enquanto nós estamos a 48 horas da provável eliminação do Internacional na Libertadores, os colorados vão ter um privilégio, mesmo que o seu time seja eliminado pelo mega Flamengo, que é o super time da América do Sul, o homem mais rápido do mundo vai estar no Beira-Rio quarta-feira. O nome dele se chama Bruno Henrique. Bruno Henrique, segundo a FIFA, em medições, ele chega a 38 quilômetros por hora num sprint. O Usain Bolt chega a 42, só que Bruno Henrique mantém esses 38, caindo para 37, e o Usain Bolt não consegue manter essa média. Ele cai para 36,5. E detalhe, esse Bruno Henrique, que é um mega astro mundial, vai para a seleção brasileira agora, que pode tirar o lugar de Neymar, ele vai a 38 km por hora com a bola dominada. Veja só o terror colorado que vai ser a quarta-feira. Eu lamento, sou gaúcho, torço para o time gaúcho, mas não dá para enfrentar uma máquina de futebol assim. O telespectador que disse que eu fui indelicado, eu botei a camisa de um time que eu gosto, Flamengo, poderia botar da Juventus, do Boca Juniors e do Grêmio, não botaria do Internacional. E em nenhum momento ofendi o Internacional aqui. Não, mas ele não falou pra ti, Pedro. Sabe, mas é que eu... Tu sabe que tu falou. É que eu sei que eu falei que foi eliminado, porque eu tô falando uma coisa que é quase que impossível ganhar do Fla-Fla, que hoje mostra que é o Brasil do futuro, Flamengo. O Brasil que deu certo. Agora, ver, saber tudo...
Lá no Instagram, @atualidades.pampa, é um dos canais de comunicação. E também no facebook.com/tvpampa. Rô Azevedo, Carla, manda um beijo pra galera do Facebook. Aí vai o nosso beijo pra galera do Facebook. Cleni Lacerda, Silas Ferraz, Fabrício Palácio, Tita Zanella, entre outros telespectadores. Dona Magda, só para repetir o que disse meu querido amigo Chicão, que nós estamos às vésperas do Rio Grande do Sul parar na terça e parar na quarta, né? Sim. Nós estamos aí e realmente... os clubes de pararem no campeonato. E de pararem também. Fazer uma complementação. Poderão ser 2 jornadas épicas que nós lembraremos muito adiante. Apropriadamente. Em falar em lembraremos, eu quero lembrá-los que a Clínica Geriátrica La Vie en Rose é um lugar com a segurança e o conforto que o idoso precisa. A sua equipe de atenciosos profissionais está sempre pronta para ajudar e cuidar. Para eles não há nada mais importante do que a história de uma vida. Eu gosto muito do residencial para idosos e La Vie en Rose, porque ele é um lugar diferente de tudo o que a gente já viu. É um lar totalmente pensado e construído para o bem-estar do idoso e a tranquilidade da família. Lá, a estrutura conta com ambientes amplos e acolhedores, apartamentos e suítes, enfermagem 24 horas e um amplo e agradável solário. E tudo isso em meio à natureza da Zona Sul de Porto Alegre. Eles contam também com uma equipe de atenciosos profissionais e especialistas da saúde que estão sempre prontos para ajudar e cuidar. Vá até lá. Vá fazer parte da família La Vie en Rose. Certamente você vai ser muito mais feliz. Comece ligando para o 51 3248 3409. 51 3248 3409. Agende a sua visita e seja um privilegiado de fazer parte da grande família La Vie en Rose. Felipe. Bom, Magda, minha manchete era sobre o G7. Muito se falou durante os últimos dias da questão envolvendo a Amazônia. Eu gostaria de voltar nesse tema, porque eu não tive a oportunidade de falar anteriormente, para lembrar que o investimento foi diminuído pela metade no Preve Fogo, que o Brasil teve mais que o dobro do número de casos de incêndios nos últimos tempos e que não é uma invenção. Realmente achei que ia demorar mais tempo para se apelar ao nacionalismo, para se apelar ao nós contra eles. Quando o mundo todo fala, não é só o Macron, são os meios de comunicação dos mais diversos ambientes. Pode ir para os Estados Unidos, no New York Times, pode ir para o The Guardian, no Reino Unido, tu pode ir para a Alemanha, que também vai conseguir encontrar matérias nesse sentido. Porque o mundo está preocupado com as queimadas na Amazônia. As queimadas que são de grileiros e agricultores, como trouxe mais cedo, ou pelo menos há esse indicativo, o Marconi. Então, sabendo de tudo isso, a gente vai falar de outras pautas que o G7 e que a ONU já deveriam estar tratando com mais seriedade. Neste caso, os governos totalitários que são deixados de lado, tanto pelo encontro do G7 como pela ONU. Falo principalmente da Venezuela, que é um governo de extrema esquerda, onde o Estado toma conta de praticamente tudo e que a sua população vive uma crise de direitos básicos. Por exemplo, o salário mínimo hoje na Venezuela é cerca de 2,76 dólares, ou seja, pouco mais de R$11 para uma pessoa viver com um salário mínimo na Venezuela. Isso é desumano, isso não deveria existir em nenhum lugar do mundo. Teve, inclusive, a pesquisa que eu falei esses tempos sobre a crise sanitária e a crise de saúde pública do governo venezuelano, onde grávidas morrem, mais da metade das grávidas, por exemplo, da Venezuela, acaba morrendo por falta de assistência médica. É um governo ditatorial que ataca a liberdade de imprensa, que ataca o seu povo para a manutenção de poder. Um governo de extrema esquerda que só não é derrubado por conta da Rússia e também da China. E vamos para o outro lado. Governo de extrema direita da Arábia Saudita, que é uma ditadura de mais de 80 anos, extremamente sangrenta, está matando milhares de pessoas no Iêmen, persegue jornalistas, já matou inclusive jornalista americano em solo da Arábia Saudita. Então, uma ditadura que busca manter muito poder financeiro, inclusive porque a família real, ela detém praticamente todo o dinheiro do país e reinveste esse dinheiro, curiosamente, onde? Nas multinacionais dos Estados Unidos. O presidente, na realidade o rei, né, da Arábia Saudita, ele tem quase 70% do Uber.
e aí se explica por que os Estados Unidos não quer acabar com essa ditadura de jeito nenhum. Uma de extrema-direita que já deveria estar sendo discutida, a Arábia Saudita, e a outra de extrema-esquerda que também não deveria mais ser aceita no mundo moderno. Falando em explicar... Por favor. O governo da Arábia Saudita não é de extrema-direita. O governo da Arábia Saudita é uma teocracia. Pelo menos isso se dá nas aulas de história. Quando se quer atribuir a um regime totalitário a extrema-direita, é preciso fazer a seleção dos princípios que regem um governo de direita. Então, de novo, nos livros de história está bem claro, a Arábia Saudita é uma ditadura, uma teocracia, tal qual a Síria, tal qual é o Irã, e tem uma porção de outras que poderia ser. Obrigada, então, Vitorino. Democracia. Como aqui os nossos telespectadores são ansiosos, eu acho que eu disse que eu ia na SAAF, não sei o que, alguém disse, eu não prestei atenção, eu nunca mais ainda disse. Pois eu vou repetir para vocês. É uma dica especial que eu dou aqui para você que quer renovar a decoração da sua casa com requinte e bom gosto. Conheça a SAAF Decoração e Presentes em Canoas. Dá uma conferida. Está na hora de deixar a sua casa ainda mais bela com itens de decoração que você só encontra na SAAF Decoração e Presentes. Na SAAF você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos a partir de R$ 89,00. Tem também quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45,00. Conheça a linha de cerâmicas peroladas que trazem muito requinte e bom gosto. Cerâmicas simples ou sofisticadas a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43,00. Uma loja ampla com muita variedade e mais de 10 mil itens de decoração e presentes para você. Venha visitar a SAAF Decoração e Presentes. Realmente é muito bacana e também muito fácil de chegar na SAAF. Você vai indo pela BR-116, acesse a Avenida Lateral em frente ao Bourbon de Canoas e em seguida faça o retorno embaixo do viaduto do Boqueirão. Pronto. Você já chegou na SAAF, bem fácil. SAAF Decoração e Presentes, portanto, aproveite. Mas na festa de ontem, lá do Troféu Senar, eu fui falar em mim, inclusive sobre coisas minhas, e eu fiquei um pouco preocupada. Brincadeiras à parte, eu quero mandar um beijo grande, muito querido, muito intenso para Tânia Rosa. A Tânia Rosa, ela é muito fã do nosso programa, nos acompanha sempre, mas ela me conhece de outras épocas, uma época em que eu tinha um namorado muito bonito. Na verdade, ela disse que era um namorado lindíssimo. E Tânia, que foi minha contemporânea, ela é sogra do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, que é o filho do nosso ministro Onyx Lorenzoni. Estavam todos ontem lá, eu acho, na festa, enfim. Então, ela aproveitou e mandou esse beijo para mim. Um beijo para a Tânia, um beijo para o deputado Rodrigo Lorenzoni e também para o nosso ministro, que, aliás, nesse final de semana, ele esteve duas vezes. Ele teve 2 compromissos. Um, almoço no Sinduscom, na sexta-feira, e depois o Troféu Senar, na noite de domingo. Tu sabe, Magda, o Rodrigo Lorenzoni, meu amigo pessoal, acho um baita deputado, querido, né? Um guri que tem um idealista. Que bom. Acho que é um cara muito legal. Eu quero perguntar para o Felipe, que cobrou uma posição do G7 com relação a algumas ditaduras, como, por exemplo, a Venezuela. Se tu cobraste também alguma posição, algum dia, com relação, por exemplo, ao ex-presidente Lula, que apoia a Venezuela, e todas as pessoas que apoiam o ex-presidente Lula, a esquerda do nosso país, que sempre apoiou a Venezuela e que há pouco tempo atrás, foi inclusive lá na posse do Maduro. Tu cobrasse também das esquerdas Dilma, aqui? Primeiro que eu não sou responsável, Carla, pelos apoios políticos de seja qual partido não, ou tu qual... tá cobrando do G7 Sim, uma intervenção. Porque eu quero saber porque tu te posicionas como uma pessoa de esquerda. Sim, mas é uma ditadura. E não tu importa, acha que Lula, todas as pessoas, Maria do Rosário... uma ditadura. Não se defende ditaduras. No século XXI a gente já deveria ter entendido não se defende nem se patrocina. Que a democracia é o único caminho possível. Esse é o único caminho possível. E por isso que eu cobro uma posição firme da ONU e também do G7 em relação às ditaduras modernas. Eu podia citar também aqui a Filipinas, que virou uma ditadura depois das últimas eleições de 2016. O governante não quis sair do poder, mas eu quis focar nessas duas, porque, na minha concepção, é uma de extrema esquerda, uma de extrema direita, e que só são aceitas porque os principais países do mundo as apoiam. A Rússia, que apoia a Venezuela, e os Estados Unidos, que faz muito dinheiro com o petróleo da Arábia Saudita e segue
lado, apoiando a Arábia Saudita. E o Brasil que patrocinou, inclusive, coisas dentro da Venezuela. Com o nosso dinheiro, trouxe aí o Marne. Metrô. Exatamente. O metrô que não recebeu um tostão de retorno até hoje. Uma bela dívida que ficou. Exatamente. Dona Magda, eu só gostaria de mandar um abraço para um casal que é fã da senhora, fã de todos nós aqui, a dona Mariana e seu Gilberto Matos, que moram aqui no bairro Farroupilha, aqui em Porto Alegre. Um abraço. Dona Mariana e seu Gilberto, um grande figura, um grande abraço. Posso aproveitar também, porque meu pai esteve em Balneário Pinhal nesse final de semana, encontrou muita gente do Marne lá, não? Muita gente, inclusive um dos melhores amigos do Marne, pelo menos foi o que foi me passado. Filho, Bruno Malman, amigaço do Marne de faz magistério. cada peixão lá pra mim, né? De vez em quando. Mandar um abraço Não então tem também. sereia no meio desse negócio, sei lá, no Balneário Tem bastante Pinhal, água nas ruas. Mandar um abraço também pro Cavalinho. Esse menino, onde é que tu andou que voltou com a voz assim? Eu quero mandar um abraço lá para o pessoal de Gramado, o pessoal lá do Cara de Mal, o pessoal da... O que é Cara de Mal? É a pizzaria? Fizeram uma homenagem. O que é Cara de Mal? É uma... Bom, é uma pizzaria lá de Gramado, faz o maior sucesso. Mas é verdade, faz o maior sucesso. Eu sei, eu nunca fui lá. E as meninas da Heineken lá que me trataram com extrema gentileza. Obrigado pelo presente, pela lembrança. Sempre tem uma comidinha. Magda, fala de festival de cinema, você viu o que quiseram fazer lá? Olha, Vitorino, eu até soube, mas soube hoje, porque eu não fiquei ligada nisso. Eu soube mais ou menos, teve uma manifestação na entrada do Palácio dos Festivais. Teve uma troca de xingamentos ali, porque tinha um grupo de produtores e artistas, enfim, que estava protestando contra o corte de verbas da Ancine, dizendo que era censura, né? E, na verdade, não era censura. Quer fazer filme LGBT, TGBG, XBG, faz com dinheiro privado. Não vai estar dando dinheiro público para fazer esses filmes. E aí o que aconteceu? O público estava até apoiando. Aí apareceram 2 ou 3 gritando Lula livre e um levantou uma bandeira vermelha. Aí virou xingamento de lado a lado. Mas teve agressão? Não chegou, a polícia estava ali. Tiraram papel, gelo. O pessoal que estava naquelas primeiras mesas ali, daquele corredor, jogou gelo, coisa e tal. Aí responderam, tiraram papel. Foi xingamento, não chegou nada a vias de fato, xingamento. Mas é uma pena, né? Porque as pessoas usam até o questionamento deles por verba da Ancine ainda até ali. Né? Os caras queriam, coisa e tal. Tá protestando, deixa protestar, coisa e tal. Mas aí a coisa ganha aí a coisa vira política. É que chama a atenção que não é um corte puro e simples, né? Ele vai deixar de financiar qualquer tipo de produção audiovisual que tenha na temática ou até mesmo personagens LGBT. Eu, sinceramente, não consigo entender como isso é cabível no século XXI, a gente censurar algo por conta do que não gosta ou não quer ver em um filme. Em contrapartida, o próprio Estado financia filmes religiosos, por exemplo, num Estado que deveria ser laico. Então, eu realmente fico pensando o porquê, né? Todo mundo fica, disso. Mas é que não tem dinheiro para tudo isso, não. Não tem dinheiro, os cortes das verbas, cortou 80% das verbas da Ancine. Então, na verdade, cortou filme LGBT, cortou outros que tinha lá. Tinha uma produção até interessante, que ia contar a história do acidente de Brumadinho. Mas o titular das imagens queria muito dinheiro, coisa e tal. Aí tinha que buscar financiamento público, enfim. Foi cortado também porque não tinha dinheiro. Cortou, não tem dinheiro. A verdade é que, segundo a própria palavra da indústria do cinema, é que é uma indústria rentável, né, de sucesso. Os últimos filmes conseguiram demonstrar isso com suas bilheterias. E se essa informação é verdadeira, tem plena condição de andar sozinho. A questão é o dinheiro público. E assim como disse o Vitorino, não é só essa temática. Outras temáticas acabaram sendo também tendo o seu orçamento afetado. Eu acho que tem tanta empresa que tem grana, por que não buscam o apoio dessas empresas? Né? Não é só o governo que tem que fazer. Na realidade, até a Ancine, ela existe porque as pessoas às vezes não levam em consideração os valores que são necessários para fazer uma grande produção cinematográfica. A gente sabe que no Brasil é difícil encontrar, porque a gente vive numa crise financeira, então se não querem investir às vezes nem em pessoal para fazer o marketing da empresa, quiçá
conseguir então um financiamento para fazer esse tipo de coisa, porque dentro de uma concepção é uma aposta. Ou o filme pode vender muito e ter uma bilheteria extraordinária, ou, como a gente sabe, existe até um preconceito nacional com o cinema nacional, justamente. É verdade. Talvez pela sua qualidade. O brasileiro não gosta de ver filme brasileiro. Eu digo que, infelizmente, a gente tem aquelas... As pessoas criticam, o Brasil já foi um centro cultural. Mas, querendo ou não, as comédias blockbusters, que a gente fala, que é aquela pastelão, que geralmente a gente vê bastante divulgado nas nossas salas aqui do Brasil, filmes nacionais com essa temática, mas são as que mais arrecadam, as que mais têm interesse por parte do público, então elas sim acabam sendo as mais procuradas para financiamento, ou até recebem financiamentos significativos da iniciativa privada pelo retorno. Porque quando a gente vê, por exemplo, Que Horas Ela Volta, né, que foi um filme bastante relevante, Aquários, uma produção também cinematográfica relevante, não aconteceriam sem a iniciativa do Estado. Agora, que triste a morte de Fernanda Young aos 49 anos. A gente falou tanta coisa já nesse programa que Olha, eu fiquei loucura, chocada. Eu também fiquei chocada, fiquei mal, fiquei triste. Ela que fez Os Normais, agora falando de comédia e tudo mais, tinha um texto maravilhoso. Morreu aos 49 anos, teve uma crise de asma, estava no sítio dela, né, afastada e tal, com uma amiga. Até teve atendimento e tudo mais, mas não resistiu. 49 anos é muito cedo, é muito precoce. Sabe que quando falaram, né, quando começaram a noticiar, eu digo, será que ela estava com alguma doença que a gente não sabe? Porque é muito jovem, né? E só que assim, ó, essa tal Bombinha, Yasmin, não sei o que, já matou tanta gente. As pessoas não sabem, eu não acredito. Eu já tive 2 amigas muito próximas que morreram exatamente do jeito que a Fernanda Young morreu. Com o uso da bombinha, e aí o coração não aguentou e todas elas... na verdade, a bombinha, ela acelera o coração. Claro. Carla, eu acho que não se explorou isso, até porque não resolvia, mas o lugar onde ela morou, e ela foi levada para um centro de saúde, onde tinha lá um médico, possivelmente não fosse especialista. Era um sítio bem afastado, e aí conseguiram levá-la para um... Então, com certeza não haveria um ressuscitador lá, que se tem até em beira de campo hoje. E agora está se questionando bastante que a ambulância que chegou para fazer esse resgate não tinha um paramédico qualificado, então ela não recebeu no momento os primeiros socorros. Quem de fato fez esse atendimento foi o seu caseiro, que no desespero ali, porque ela já passava mal o dia inteiro, ela teve uma crise muito forte no início da manhã, ela então pediu ajuda, tomou alguns remédios, se sentia bem melhor, só que ela teve uma crise muito pior por parte da noite, ali próximo do final do dia, e ela acabou tendo um quadro onde ela vomitou e aspirou o vômito. Então, na realidade, aí foi pro pulmão. Não era nenhuma crise de asma, de fato ela teve então essa questão, e justamente o que se questionou agora e se fala bastante é que não tinha um paramédico que chegasse a tempo para fazer algum procedimento mais específico. Ela foi encaminhada sem atendimento até uma unidade de saúde. Fala, Chicão. Não, dona Magda, uma notícia para aqui, uma notícia fashion, claro, né? Que é o lado legal do jornalismo, esse lado aí. Os óculos Francesco Tofani vão ser desenvolvidos pela Orla Bardot. A Orla Bardot, pouca gente sabe. Ela é uma das maiores empresas de óculos do Brasil. Ela é sediada em Pelotas e também em Criciúma, administrada pelo Felipe. E nós vamos fazer fotos desses óculos com modelos em Vila Velha, no Espírito Santo, Maceió e Cancún, no México. E também um abraço ao meu querido Flávio Mocelin, que é o cara que me perfuma. Porque eu sou um cara que eu adoro tanto perfume que eu durmo perfumado, sabia, dona Maria? Oxe, é uma coisa. Não, eu faço. E uma coisa legal, dona Magda, sabe o que é? É quando você chega em casa, a luz quente, quer dizer que a luz do seu quarto tá quente na sala, borifa um pouquinho de perfume, espalha em todo o ambiente. Isso é uma dica do Mocelin, que é o homem do perfume no Rio Grande do Sul. Muito bem. Vamos aos aniversariantes, perfume, presente. Vamos aos aniversariantes, Mário Barcelos. O primeiro aniversariante é uma grande figura, um grande químico francês, Antoine Lavoisier, né, que tem uma frase que até tomei nota aqui, espetacular. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Uma frase tão utilizada, quem estudou um pouquinho de química conhece a figura do Lavoisier, né? Depois, Albert Sabin. Não preciso falar mais da gotinha, de tudo que esse homem extraordinário fez e viveu no Brasil, casou inclusive com uma brasileira, o Dr. Albert Sabin. Depois, o Jim Davis, que é um ator americano, a Madre Teresa de Calcutá, outra figura extraordinária, todo mundo reverencia esta mulher considerada santa. E o Júlio Cortázar, esse grande poeta e escritor argentino, que tem uma das mais lindas frases, um dos mais lindos aforismas que fala de amor, que diz o seguinte: vem dormir comigo, não faremos amor, ele nos fará.
A cara, olha ali, você falou em amor, olha a cara do Dr. Ruxa. Ele tá na expectativa, ele tá na expectativa. Vivendo um momento difícil. Embora me disseram a boca pequena que o senhor já está casado novamente. Nonato... É verdade. Formigas da oposição para empatar a vida do Ruxa. A oposição sempre querendo derrubar o cara, né? É isso aí. O empresário brasileiro, o homem mais rico do Brasil, o Jorge Paulo Lema, que é dono da Ambev, uma série de empresas mundo afora. Não tem uma filha para tu casar, Vitorino? Dori Caymmi, músico brasileiro que nasceu em 43, está completando hoje 76 anos de idade, o Dori Caymmi. Dori Caymmi, filho do grande Dorival Caymmi, que foi uma das maiores figuras da música popular brasileira. Eu já vi gente descansada, mas igual o Dorival Caymmi para falar como é que vai, aquele jeito todo, bem baianês, eu sou baiano, Maracangalha, eu vou para Maracangalha, ver se não escangalha, aquela coisa toda. Bom, vou para Maracangalha, Claudinha Telles, minha querida amiga Claudinha Telles, que você deve ter conhecido no Rio de Janeiro, figura maravilhosa, canta, filha da Silvinha Telles, a maravilhosa também Silvinha outra Telles. Espetacular. E a Claudinha é uma linda mulher, uma pessoa maravilhosa, e todos esses grandes jingles, né, esses musicais aí de refrigerantes e de outros produtos, são todos eles na voz dela. Ela é afinadíssima. A Thalia, atriz e cantora mexicana, uma das mulheres mais lindas do México, a Thalia, que fez muitas novelas na Televisa e na Univision, que entra em território americano. O grande ídolo do nosso Ruxa é o Pablo Guinhazú, futebolista argentino. Você não acha o Guinhazú um grande jogador? Era um jogador que eu me identifico muito, e o Rio Grande do Sul se identificava muito com ele, porque ele, embora não fosse uma habilidade técnica, é um jogador muito dedicado. Muito raçudo. Muito raçudo, a expressão é melhor assim. E tem uma história muito legal, que ele voltou pro seu clube do coração e trouxe o clube para a primeira divisão com um gol no último minuto. Do signo de Virgem, eu? Ai, são exibidos esses virginianos, a gente só tem que pode ser Giro Cotasa. Estou pensando que nossos grandes são excetos. E o Macaulay Culkin, aquele do... Como é, quem? Macaulay Culkin. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Olha, que vai ter remake tarde dele. Vai ter remake do Esqueceram de Mim. Vai ter remake agora. Bom, são esses aniversariantes, dona Magna, me estendi um pouquinho hoje. Aconteceu alguma coisa ontem à tarde em Porto Alegre e de resto do Brasil? Alguma coisa interessante? Sim, manifestação. Mas eu não vi lugar nenhum da imprensa, essa nossa gloriosa imprensa neutra. Aliás, no final de semana foram duas coisas que aconteceram. Uma delas era da manifestação a favor da Amazônia, e o outro foi esse do dia 25, que é contra o projeto, a votação. Na realidade, eu vi em bastantes lugares, mas difícil agora, porque a Brigada Militar, pelo menos no Rio Grande do Sul, e vejo que em muitos estados essa é a prática de não divulgar o número de pessoas que estavam presentes nas manifestações. Até procurei para saber me informar exatamente. Ia ser mentira. De um lado, dependendo da tendência do veículo, ia ser menos ou ia ser mais. Tanto da Amazônia quanto relacionada à questão, né, do Sérgio Moro, do pacote anticrime, do abuso de autoridade. Até no Parcão aqui em Porto Alegre teve uma grande manifestação. Tivemos muitas pessoas presentes no local, até pessoas, né, já com bandeiras políticas e tudo mais. Confesso que da Amazônia eu tive poucas informações a respeito, porque até a nossa reportagem aqui, o pessoal do Sul, muito competente, buscando esses dados, recebeu a informação de que a Brigada Militar não divulga, então, o número de participantes nem de uma, nem de outra manifestação, mas esteve presente em diversos veículos de comunicação, mas até em São Paulo, que é um lugar que eles tendem a estipular ao público. Eu confesso, assim, que vi muitos números e muitas expectativas, umas muito altas, outras muito baixas, e confesso, assim, até de veículos que são associados por aumentar o público, deram um público um pouco significativo. Satisfeito, Vitorino? Não, eu só fiquei triste porque eu acho que as duas manifestações mereciam cobertura da imprensa, né? Jornalismo é informar, não é? Então deveriam informar as duas manifestações, saber quanto tinha numa, quanto tinha na outra, o que defendia uma manifestação, o que defendia a outra. Eu vi silêncio absoluto nos veículos. Mas eu posso contar uma coisa? Tu estás me chamando a atenção para um fato que eu não percebi hoje. Olha, eu estive em alguns lugares hoje, pelo menos uns 3 ou 4 lugares diferentes. Ninguém falou sobre isso. Nenhuma das duas manifestações. A imprensa transformou isso. Eu achei que era pela aceitação. As duas, a aceitação foi bem pequena, exceto no Rio de Janeiro. Se não me engano, no Rio de Janeiro teve um bom número de pessoas para ambas. Eu não sei, aqui as fotos que publicaram na internet, a gente não sabe se são fotos de ontem. De verdade, são fotos de outros eventos. Agora, das queimadas. Do panelaço, né? Do panelaço, quando o próprio presidente se manifestou.
Tem algumas pessoas que estão dizendo que as imagens são antigas dos panelados. Pois é, a gente tem que saber o que é o que. Uma das imagens que eu vi, eu pude confirmar que foi uma que me chamou a atenção quando ela ocorreu num pronunciamento da Dilma Rousseff. E ela está circulando por aí agora como se tivesse ocorrido ontem. Pronunciamento do Bolsonaro. Ontem. A única foto confiável que eu recebi foi de uma pessoa amiga, um casal amigo, estava um amigo meu com a esposa, e ele fez uma selfie e pegou atrás um grande número de pessoas. Mas podia ser 100, podia ser 1.000, 10 mil, 100 mil. Não mandou nada. Mas se você quiser fotos, então, e fontes que podem confirmar a informação, quem esteve na passeata no domingo foi a comandante Nádia, fez um pronunciamento, falou até com a imprensa, também com as pessoas que estavam na passeata, ela fez uma série de registros. Ela que é secretária municipal. E ao vivo, né? Ela fez uma transmissão ao vivo também. Ela colocou algumas imagens no seu perfil no Instagram, então ela ali, eu vejo, pelo menos entendi como uma fonte super confiável. Sim, e a maioria das informações até que eu tive e análises de público foi através do Instagram dela. E tu sabe, Magda, que esses dois eventos, eles me chamam a atenção em duas coisas. Uma não é nem tanto novidade, que é a utilização política desses momentos. Né? Você vê, da mesma forma que você viu bandeiras políticas nos movimentos ontem, tinha lá o tradicional Lula livre nos manifestos pela Amazônia. E isso não é nenhuma novidade. Agora, a questão que nem ali, o Vitorino trouxe o exemplo, eu tenho me baseado nesses eventos no que a gente tem de quem a gente sabe que teve lá. E é uma tendência, é isso que nos preocupa aqui, que a gente trabalha com comunicação, a gente que é da imprensa, do quanto isso é em função da perda de credibilidade que nós aqui como profissionais da comunicação acabamos alcançando. Fica muito difícil, porque o que acontece? Eu vi cobertura, pífia, mas vi. Sim. E as duas destacando essa questão política puramente. Era a questão Lula livre lá nas discussões sobre a Amazônia e a questão aqui, é claro, tem um viés político essa, né, de domingo foi totalmente política, né? Não tem como a gente desassociar a política do pacote, né, do abuso de autoridade. É, claro, mas alguns parlamentares, por exemplo, se aproveitando, ampliando a voz do seu discurso nesse mesmo momento. Isso não é nenhuma novidade. Mas o que me chama a atenção é isso. Você ter que ir buscar, ligar para aquela sua tia, que você teve lá ontem, né? Como é que tá? Tem fotos daí, porque não se sabe. O jornal agora recentemente publicou uma foto que era errada. É verdade, é verdade. Esse jornalismo de sentadinho atrás do Google, quando faleceu, tá assim por exemplo, agora, um exemplo que me chamou muito a atenção, quando faleceu o filho do Sylvester Stallone, que a Folha de São Paulo, eu não vou citar o nome aqui, eu me lembrava da Folha de São Paulo, mas não vou citar um veículo que publicou a foto do personagem do filho do Rock no filme. Como a morte, porque foram lá, botaram, provavelmente bota no Google lá, filho Stallone, né? A primeira foto que aparece no Google Images era do ator. E foi publicada, foi até uma situação trágica. Que mico, hein? Micaço, sabe? Então, esses eventos aí têm tido muito mico. Isso tudo faz com que as pessoas percam cada vez mais a credibilidade no trabalho da imprensa. Você vai tirar a razão das pessoas? E tem uma coisa, hoje... Tá aí o fato. O Bolsonaro, aquele jeito dele, né? Aquele jeito dele, elefante lobo abaixo, disse o seguinte: eu vou começar a divulgar os números que foram pagos para os jornalistas que mais me criticam, dinheiro que eles receberam para fazer palestra para a empresa pública. E aí começou a entregar, amiguinho, se compra jornalista a peso de ouro lá no Rio, hein? Palestrinha 200 pau, 250, 300 mil. Teve um que chegou a ganhar 380 mil para fazer uma palestra de 25 minutos e responder exatas 9 perguntas. Olha, foi direcionados. Eu conheço algum esse de 375, esse de 375 mil, não sei se o Vitor está falando de 380. O que tem é de 375 que ele já publicou, já disponibilizou. Foram mais de 10 palestras, todas com nota fiscal, em dias diferentes durante 3 anos. E foi acusado pelo Bolsonaro, expressamente citando o nome dele, de que ele teria feito uma palestra de 375 mil. Então, como não sei se é a mesma, quero fazer esse esclarecimento em homenagem ao jornalista. Eu não citei nome de jornalista aqui, porque ele deu uma relação de jornalistas que receberam para fazer palestras. Não sabe qual assim, aí fica complicado, né? Claro, não pode, aí fica complicado. Ainda só, eu acho que, não querendo defender, né, aquela gente fala assim,
a classe, mas eu também vejo que dentro das empresas hoje o próprio jornalismo é muito desvalorizado. Às vezes se faz jornalismo sim de computador e jornalismo de Google, porque as redações são repletas de estagiários que não têm às vezes a competência e não podem ir para a rua, porque são estagiários, estão sob a responsabilidade da imprensa, da empresa que o contrata. Então a gente faz o quê? Quando a gente chega lá, se acontece um conflito, como às vezes acontecia e aconteceram muitas vezes, a gente teve profissionais que acabaram perdendo a visão, que acabaram perdendo um membro dentro desses protestos, e a gente sabe que pode sim, do mesmo jeito que é pacífico, pode se tornar violento rapidamente. E infelizmente a gente fala também de um declínio muito grande da imprensa, que hoje contrata poucos profissionais, às vezes não são profissionais qualificados, porque a gente eu converso com alguns especialistas em áreas como, por exemplo, economia, e os economistas que estão se intitulando economistas, jornalistas especializados, ou nem às vezes, o que é pior ainda, veículos de comunicação que não contratam jornalistas para falar de um assunto que às vezes não tem a propriedade, sai cada coisa escabrosa, mas como a gente não sabe direito o que está dizendo, o que não está dizendo, se vale ou se não vale, acontece que a gente às vezes passa batido quando a informação de fato está errada. Por isso a importância do diploma e também da checagem dos fatos. Eu quero agregar uma informação que diz a Ana, mais um item, que é a velocidade da informação. A concorrência está fazendo com que não se cheque a fonte e não se cheque a gênese, da onde vem. Então, o que se vê acontece uma coisa, se publica e depois vem e se descobre que era um fake news, era uma informação baseada ou lastreada em fato inverídico, né? Então, eu agregaria tudo que tu dissesse, era mais essa questão da velocidade da informação. E até eu comecei a assistir um documentário no Netflix que é Privacidade Hackeada, muito interessante, que fala justamente sobre as eleições e como esses processos, como a gente também às vezes se torna um agente, vamos dizer assim, mudo dentro dessa concepção, compartilhando alguma informação equivocada, prestando atenção em alguma manchete, porque até a gente brincava recentemente, teve uma coluna que falava como é vergonhoso sair na rua com a sua camisa, a camisa do seu time. Só que era uma coisa, era uma ironia, era uma brincadeira. Inteligente aquilo. Só que as pessoas começaram a criticar, começaram a falar mal, começaram a destroçar o jornalista, sendo que nem ao menos abriram o texto. Sem terem lido o texto, né? Pra bancada entender, acho que se lê a manchete. Começando pelo fim. Se lê a manchete. A gente fez a manchete também. Ele, de uma forma muito inteligente, ele fez uma manchete assim, que coisa feia usar a camiseta do clube. E aí tu lê aquilo ali e fica horrorizado, né? O torcedor, como assim? E aí tu vai pro texto, era uma forma de chamar a atenção e dizer assim, isso se tu fores num casamento, não for, mas e sendo do teu clube, em todos os lugares. Só que o caça-clique nem isso é fantástico que ele fez. E ela transborda, porque às vezes a gente debate manchetes, né? Às vezes a gente debate manchetes, e não debate a informação nos seus detalhes. Sem dúvida alguma. Mário Barcelos. Olha, tem dias na vida da gente, eu comentava com a dona Já fizeram Magda, uma música dizendo isso. Tem dias que a gente se sente... Que é melhor não sair de casa, né? Que é melhor não sair. Me leve. Mas essa é a realidade. O Marconi Perillo, que foi o governador de Goiás, senador e tal, Perillo? Não. Assim. Tá numa maré de azar. Primeiro, perdeu a eleição lá, tá muito mal em Goiás e tal. E o Ronaldo Caiado, que é o novo governador de Goiás, senta-lhe o pau nele todos os dias. Olha que péssima administração, etc. Isso é jeito de falar. Aí ele tá sentado no escritório dele, vem o genro dele, recém-casado com a filha dele. Governador, o pessoal não chama, né, quando tem o título. Ainda comunicar que estou me divorciando da sua filha. Mas não aguento mais, isso enlouqueceu, né? Me levem daqui, que ele gritava lá desesperado, Marconi Perillo. Não, eu só contei isso para vocês porque tem dias que realmente, quando começa a dar o primeiro passo, quando você levanta da cama e torce o pé, o resto do dia você tem que rezar para que termine logo este dia. Por exemplo, o senhor Vitorino hoje está rolfenho. Tá, mas ele até ficou melhor aqui, eu acho que é a nossa companhia que ele melhorou. Mais comedido, né? Não. Eu estou falando do ele melhorou o desempenho Não vocal. Começa a botar na minha boca palavras que eu não disse. Tu tá me saindo uma boa maroca, e é esse lado da bancada que tu foi. O Mário é o agitador. Sim. E é o pior tipo de agitador que tem, que é aquele que cutuca, sabe? Cutuca, ele não briga, cutuca. Ele cutuca e catuca também, sabia? Catuca. Pois é. Contar uma fofoca pra você. Fofoca pra você do Rio de Janeiro. Você sabia que o Witzel, esse é o novo alvo lá da imprensa? A Globo tá detonando o Witzel esse todo dia. Pá! Estão dando cortou as verbas do governo? Estão dando-lhe pau nele. Ele fez a mesma coisa com o Bolsonaro. Cortou as verbas. Agora quer dar pau, então agora vão ter motivo de sobra para dar pau.
cortou as verbas. Bom, prepare-se, esse vídeo é a nova bola da vez. www.osul.com.br é o nosso endereço eletrônico, é o nosso jornal eletrônico, onde você tem todos os assuntos do dia, da manhã, da tarde, da noite, madrugada, porque você tem a atualização das informações. E uma delas que está no nosso osul.com.br é justamente a viagem que o governador do estado, Eduardo Leite, na manhã desta segunda-feira, fez em direção à Expo Inter. Tinha um café da manhã agendado com a participação da imprensa, convite, né? E como ele já tinha sido criticado pelas decisões e por algumas coisas sobre o Transurb, ele resolveu fazer a viagem. Então, aí ele teve contato com as pessoas, o jeito dele, simpático, ele é uma pessoa muito agradável, é um rapaz bonito e muito educado. Então, ele disse que sabia que tinha muito congestionamento no fim de semana e ele foi. Não sei se ele pagou a passagem, mas ele foi. Ele foi. Eu queria pedir, então, para aumentarem, por favor, na época de Expo Inter, o número de trens circulando. Não tem mais trem, meu bem, não tem mais trem. É horrível, é o que temos super para o lotado. momento. É uma vergonha que seja tão cara uma passagem para um transporte que deixa tanto a desejar para a maioria da população. Destaque interessante. Paulo Nunes, nosso repórter da Grenal, está vindo fazer uma matéria especial lá. Encontrou o governador no trem, já fez a matéria no trem eu vi, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nem precisou. Aliás, ele foi acompanhado do vice-governador, Ranolfo, né? Isso. Vieira Júnior, do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, Otomar Vivian, que é o chefe da Casa Civil, e a secretária da Comunicação, jornalista Tânia Moreira, que é quem está com ele desde a época da campanha. Tânia Moreira, que também já esteve no gabinete do Marquesan e tantos outros. Tchau. Tem alguém me dizendo aqui, alguém tá louco para ir para casa dormir. Você eu não sei, mas nós também. Beijo. Até amanhã. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.